Olá pessoal do CMED, a gente vai fazer um jogo rápido aqui de força centrípeta. E para falar de força centrípeta, eu quero que você olhe esse desenho e repare no seguinte. Neste instante aqui, a velocidade vetorial, né, está para a esquerda, desse jeito aqui. E instantes depois ela está para baixo, desse jeito aqui. Embora o módulo da velocidade não altere, o vetor alterou. Toda vez que eu falo em variação do vetor velocidade, eu tenho que lembrar de aceleração. Existe aceleração tangencial e existe aceleração centrípeta. Hoje eu vou falar sobre a centrípeta. Então veja, a variação vetorial é ΔV sobre tempo, ΔV aqui aberto, né? Sobre o tempo é a aceleração centrípeta. Agora, o cálculo da aceleração centrípeta quando a velocidade é constante. Quando eu escrevo assim, eu estou falando do módulo, tá bom? Repara que eu não tenho o vetorzinho aqui em cima, então eu não estou falando do vetor, estou falando do módulo. Então, a aceleração centrípeta é calculada como sendo v² sobre r. Por isso, a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Claro que isso é uma indicação vetorial e o cálculo é sem esses vetorzinhos em cima da aceleração e da força. Quem provoca essa força centrípeta? Quem provoca ela? Pode ser a atração de um fio, o atrito, força magnética, diversas outras. Veja, alguém girando um barbante, uma bolinha presa, um carro super veloz virando, fazendo uma curva, ou um campo magnético que está entrando no plano. Repara que esse xizinho aqui, ó, isso aqui indica que o campo tá, tipo assim, é como se a sua tela estivesse aqui, né? Você está de frente para a sua tela aqui, ó. Você aqui olhando para a sua tela, tá? Olhando. E aí o campo está entrando. Por isso faz um xizinho, entendeu? Por isso que esse xizinho está indicando isso. É como se o campo estivesse entrando. Quando uma carga é jogada aqui dentro, ela vai girar graças a quem? A força magnética. Essa força magnética é a força centrípeta atuante aqui. Vamos calcular. Força magnética sendo resultante centrípeta. Basta igualar a força magnética com a força centrípeta. O cálculo da força magnética, no geral, vai ser carga vezes a velocidade com que a carga está se deslocando, vezes o campo magnético é igual a massa vezes a v² sobre r. Aqui tem um adendo, tá bom? Aqui é o seguinte, existe um valor, que é o valor de seno de θ, tá bom? Tanto que existe aquela brincadeira, aquela frase para decorar essa fórmula da força magnética, que é: quero ver beleza sem θ. Né? Na verdade, essa é uma brincadeira só para você lembrar. O seno de θ, quando o ângulo é 90 graus, é 1. Então, eu não escrevi ele. Por quê? Porque eu estou considerando esse caso aqui. Ó. Você vê que o campo magnético está entrando e a velocidade está sempre perpendicular a ele. Então, como está sempre perpendicular a ele na maior parte dos exercícios, eu esqueço o seno de θ, não coloquei. Mas pode ser que tenha exercícios que cobrem isso, principalmente ita e segundas fases. Mas, de qualquer maneira, no site nós temos alguns exercícios resolvidos assim. Ou então, se não tiver, se você não achar um exercício bom, você pode mandar para a gente que a gente resolve, tá bom? Aí, dessa fórmula aqui, o que ele pode me pedir? Ele pode pedir para eu conhecer o raio da trajetória. Isolo o raio. Conclusões. Olhando para essa fórmula aqui, o que a gente pode tirar de conclusão? Que quanto maior a massa, maior o raio. Olha só. Quanto maior a velocidade, maior o raio. Olha só. Quanto maior a carga, menor o raio. Olha só. Quanto maior o campo magnético, menor o raio. Basta você analisar essas relações. Pode acontecer também de eu ter a força de tração de um fio sendo a resultante centrípeta. Então veja que a tração que está acontecendo nesse fio é a própria força centrípeta. Então, para que eu consiga manter esse corpo numa determinada velocidade e num raio tal, eu preciso fazer essa força aqui. Basta calcular. Bom, e também tem uns casos mais famosos que é o atrito na curva. Né? Um carro está fazendo uma curva na estrada e aí eu tenho que a força de atrito é igual à força centrípeta. Força de atrito é coeficiente de atrito estático ou dinâmico. Nesse caso é dinâmico, vezes a normal igual a massa vezes v² sobre r. Repara que normal é numericamente igual à força-peso, em casos normais, né? Esse carro está numa pista plana. Então, numericamente igual, então eu coloco o μ, né, o coeficiente de atrito dinâmico, vezes a massa vezes g, igual a massa v² sobre r,
no final eu termino com essa fórmula, RGμ. O que é? Quanto maior for o raio da trajetória, maior é a velocidade que eu posso trafegar nessa curva. Quanto maior for a gravidade do planeta onde isso acontece, maior vai ser a velocidade. Quanto maior for o atrito entre as rodas, maior a velocidade. Isso justifica por que carros de corrida têm pneu para a chuva, para o seco e intermediário. Por quê? Se a pista está mais lisa, como que você pode garantir que esse carro vai correr com maior velocidade? Garantindo um atrito maior. Então, o pneu para chuva do carro de corrida, ele é importante ter um atrito bem grande para que a velocidade na curva possa ser maior. Dessa forma, a gente encontra que nós temos as fórmulas todas podem ser igualadas à força centrípeta. Espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, é só escrever para a gente. Até o próximo vídeo. Tchau!